Olá, Secretaria de Saúde. Nós somos médicos da atenção primária e apresentaremos para vocês sobre o problema do transtorno de compulsão alimentar, apresentando também uma proposta de intervenção através de diretrizes para a PES. Então eu começo com essa pergunta. Você sabia que o transtorno de compulsão alimentar periódica é o mais observado na obesidade? Pois então, um dado muito importante acerca desse tema é que cerca de 60% dos adultos no Brasil possuem sobrepeso e eles podem acabar desenvolvendo algum transtorno alimentar. Então, no dia 2 de junho, foi marcado como Dia Mundial de Conscientização de Transtornos Alimentares. E aqui nessa imagem a gente pode observar uma pessoa magrinha, olhando no espelho e se vendo super gorda. O que quer dizer isso? Que a gente tem pessoas que sofrem de transtornos alimentares e que são vinculados à área, muitas vezes, psíquica, ou pode ser genética, ou pode ser ainda por multifatores que vão desencadear esses transtornos. E qual é o problema da TCA? Bom, na quinta edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, foi apresentado à comunidade científica o deslocamento e a mudança do transtorno da compulsão alimentar periódica. Na categorização atual, o transtorno de compulsão alimentar se caracteriza pela ingestão em um período de 2 horas de uma quantidade de alimentos maior do que outras pessoas consumiriam, em circunstâncias análogas. Durante os episódios de compulsão, o indivíduo come mais rápido do que o normal e até sentir-se desconfortavelmente cheio, mesmo não estando fisicamente com fome. Ademais, são relatados sentimentos de vergonha e culpa devido à quantidade de comida ingerida, tal como sensação de falta de controle sobre o ato de comer. Quando os episódios de CA ocorrem pelo menos 2 vezes por semana, num período de 6 meses, associado a características de perda de controle, e não são acompanhados de comportamento compensatório dirigido para a perda de peso, estudos recentes indicam a presença de transtorno da compulsão alimentar, a TCA. A definição da compulsão alimentar é considerada controversa por incorporar elementos subjetivos em sua definição, como a quantidade de alimentos para se configurar o excesso. Com esta amplitude, é essencial a necessidade da compreensão crítica dessa experiência, marcado por atos repetitivos e intensos de comer. E como está a realidade? A prevalência de diagnósticos de TCA-P na população em geral é baixa. Episódios isolados de TCA são mais comumente observados em indivíduos com sobrepeso. Contudo, segundo a Pesquisa Nacional de Saúde de 2020, atualmente mais da metade dos adultos apresentam excesso de peso, cerca de 60,3%, representando 96 milhões de pessoas, com prevalência maior no público feminino, 62,6%, do que no masculino, com 57,5%. Logo, esses números nos trazem a importância de alerta que a TCA deve ter na APS. Em estudo de base populacional realizado na cidade do Rio de Janeiro, 20,6% das mulheres relataram um episódio de TCA nos últimos 6 meses, e 11,5% apresentaram episódios de TCA regulares, 2 vezes por semana ou mais. E por que as mulheres são mais afetadas? Foi demonstrado por meio de estudo epidemiológico aumento na incidência de transtornos alimentares concomitante à redefinição do padrão de beleza feminino, em direção ao corpo cada vez mais magro. O padrão de beleza veiculado pelos meios de comunicação e pelo convívio social parece exercer um efeito marcante sobre as mulheres. A produção midiática em torno de um padrão estético parece ser, simultaneamente, expressão e determinante das representações sociais sobre a beleza feminina, que atuam como elemento de reforço para a compulsão alimentar. Além disso, pessoas com TCA têm sintomas depressivos estaticamente mais elevados. E a própria depressão pode contribuir para a persistência dos sintomas da desordem alimentar. Ademais, sintomas depressivos podem predispor os indivíduos a desenvolverem um comportamento alimentar compulsivo. Ok, mas e como funcionam os aspectos fisiopatológicos? Bom, a colecistocinina, CCK, é um hormônio peptídico que, além das funções no trato gastrointestinal, também age em áreas específicas do cérebro,
funcionando como indutor da saciedade e redutor da ingestão alimentar. Pacientes bulímicos apresentam baixa secreção de CCK. Ela funciona como um vigilante, determinando a capacidade de outros sinais neuroendócrinos influenciarem o apetite via neurônios aferentes vagais. A compulsão também está ligada com mecanismos motivacionais. O estado motivacional é controlado por processos básicos de regulação homeostática, envolvendo funções hipotalâmicas. No hipotálamo, há um centro gerador de comportamentos ativados pela motivação, em resposta a comandos do neocórtex e sistema límbico. As reações emocionais, tais como os impulsos motores intrínsecos da dor e do prazer, são desencadeados pelas estruturas límbicas. O neocórtex pré-frontal é essencialmente consciente, enquanto grande parte das funções do córtex límbico se processa ao nível inconsciente, se relacionando com a afetividade e com a gênese da motivação. Assim, os distúrbios psiquiátricos, implicando em prejuízo da motivação, devem envolver alterações funcionais límbicas, transmitidas aos gânglios da base e destes para porções não límbicas, sensorial, motora e associativa, do córtex cerebral. Bom, até agora apresentei para vocês alguns aspectos fisiopatológicos. Agora vou falar para vocês um pouco sobre as comorbidades. O TCA está associado à comorbidade psiquiátrica significativa comparável à da bulimia nervosa e da anorexia nervosa. As comorbidades mais comuns são transtornos bipolares, transtornos depressivos, transtornos de ansiedade e, em grau menor, transtornos por uso de substâncias. A comorbidade psiquiátrica está ligada à gravidade da compulsão alimentar e não ao grau da obesidade, como alguns poderiam pensar. Agora eu vou apresentar a vocês a nossa proposta de solução para resolver essa problemática. Embora não existam abordagens terapêuticas definidas como superiores a outras, os tratamentos multimodais, com medicamentos associados a intervenções psicológicas e nutricionais, têm sido considerados os mais apropriados. Portanto, nós como grupo, elaboramos algumas diretrizes a serem seguidas, visando atenuar essa problemática de saúde pública. A primeira diretriz é capacitar os médicos de atenção primária para realizar a detecção de casos com base no risco, por protocolos clínicos e da educação médica permanente, assim aprimorando a implementação da triagem para distúrbios alimentares. A segunda diretriz é assegurar consultas regulares com a equipe multiprofissional, que seriam os nutricionistas, psicólogos, psiquiatras, educadores físicos, para a atenção das pessoas diagnosticadas com TCA ou com indícios do transtorno evidenciados pelo médico da APS. A terceira diretriz que elaboramos é conscientizar a população, assim como os médicos da APS, sobre a ligação entre o transtorno compulsivo alimentar com a obesidade, assim como também com doenças psicológicas, como a depressão, a ansiedade e a bipolaridade. Nesta mesma diretriz também enfatizamos a importância de uma conversa e troca de conhecimento entre os profissionais da equipe multidisciplinar. A quarta diretriz é captar os dados da população sobre a sua ingesta alimentar, por meio de pesquisas de campo regulares para que a atuação seja mais efetiva naqueles locais que há uma maior prevalência de casos. Com a implementação dessas diretrizes, vamos ter um tamanho de impacto importante, em vista de que toda a população vai ser beneficiada com ela, principalmente aquelas com maior risco, que são as pessoas com excesso de peso e ou comorbidades psiquiátricas. E aí, aceita o desafio? Depois de tudo isso que nós falamos, com certeza percebemos que a saúde deve encarar com responsabilidade social e seriedade esses transtornos, pois uma vida saudável depende de uma boa alimentação para produzir energia e nos capacitar a pensar e, enfim, transformarmos a sociedade. E eu sei que sem investimento nessa área, o prejuízo é inestimável.
A gente acaba tendo diversos gastos com internações, com comorbidades, e ainda temos pessoas que morrem por conta desse padrão de beleza que é exposto em todas as mídias sociais, televisão, e são problemas psiquiátricos, problemas graves que devem ser tratados. Contamos com vocês.